Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luz, Câmera e Gastronomia, um podcast para você, assim como eu, ama filmes e comida. Eu me chamo Zé Barreto e sou produtor de receitas e dicas gastronômicas para a internet. Essa segunda temporada do podcast tem como propósito apresentar filmes de diversos lugares do mundo, mas, ao mesmo tempo, todos têm algo em comum, que é a apresentação da comida como peça fundamental dessas obras, unificando os personagens. E o filme do terceiro episódio dessa segunda temporada é Lamen Shop. Contando um pouquinho sobre a história, o filme acompanha a vida de Masako, um jovem japonês que acaba de perder o pai e é dono de um pequeno restaurante de lamen onde ele também trabalhava. Depois disso, ele encontra uma caixa antiga em casa com algumas coisas de sua mãe que já havia morrido há alguns anos atrás. Lá, ele acha receitas escritas em mandarim no diário de sua mãe, que é originária de Singapura, e uma foto antiga dela com o irmão, o tio do Masako. Instigado para conhecer mais sobre a família da sua mãe e descobrir os sabores das receitas da família da sua mãe, Masako viaja para Singapura e reencontra o seu tio, que também é dono de um restaurante onde lá ele serve o famoso bakute, que é uma sopa feita de costela de porco. Masako, então, pede para que seu tio ensine ele a fazer esse prato como uma forma de se conectar com as origens da sua mãe e homenageá-la de alguma forma. Só que, historicamente, existem muitos embates de grupos chineses com os japoneses desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E no filme, mostra um pouco desses conflitos, inclusive na família de Masako, porque a sua mãe fugiu de casa para morar no Japão e casar com o pai de Masako. Esse é um filme que realmente vale a pena assistir, porque ele não fala só de comida. Ele envolve diversas outras questões reais sobre emoções pessoais, sobre saudade, sobre luto e reconciliação, sobre o que é comfort food e até questões políticas. É muito legal, vale a pena assistir, está disponível lá no Telecine Play, tá bom? E agora vamos falar um pouco sobre a gastronomia. Conforme eu já falei anteriormente, o Masako ele vai para Singapura para aprender a fazer esse bakute com seu tio, que é uma sopa de carne de porco que é cozinhada, gente, na água por 5 horas. Depois ele adiciona alguns temperos e cozinha por mais 5 horas em fogo baixo. Tudo isso para extrair o máximo de sabor do porco e passar tudo para o caldo, que fica extremamente saboroso. Então, durante o filme você vai ver todo o processo que o tio dele explica para o Masako para ensinar ele a fazer o bakute, e dá muita vontade de comer enquanto você vê o filme e tal, vale super a pena. Agora, sobre o lamen, para quem ainda não conhece ou nunca comeu, é basicamente um macarrão servido com caldo quente, acompanhado dos diversos ingredientes. Pode ser legumes, carne de porco, algas e por aí vai. Ainda que seja um prato tradicionalmente japonês, o lamen, ou ramen, como lá eles chamam, é um prato de origem chinesa. Então fica aí a título de curiosidade, para quem não sabia, lamen, que é um prato muito servido aí em casas orientais japonesas, ele tem origem chinesa. Lá no início da era Meiji, no século XIX, com a abertura dos portos e do comércio exterior, foi possível a criação de um bairro chinês na cidade portuária de Yokohama. E lá foi onde começou a difusão do lamen pelo país, com os primeiros moradores chineses que comercializavam o lamen, antes conhecido como China Soba. Depois do fim da Segunda Guerra, o lamen se expandiu para o resto do país com maior velocidade, após o retorno de diversos japoneses da China e que já consumiam bastante esse prato por lá. Além de ser muito prático e saboroso, o lamen também era muito barato de se fazer, o que foi muito propício para a situação do Japão na época pós-guerra e acabou tendo uma ótima aceitação. E para quem não sabe, a título de curiosidade apenas, a Nissin é a maior fabricante de macarrão instantâneo do mundo
e foi fundada por um carinha que se chama Momofuku Ando, que também é considerado o pai do lamen instantâneo. A Nissin foi criada em 1958, mas ela só chegou no Brasil em 1965, já com a marca Miojo. Mas ele só se popularizou por aqui lá no começo e no meio da década de 70, quando a sua comercialização atingiu o país inteiro depois do lançamento do macarrão instantâneo de copo. Aquele famoso Cup Noodles que a gente já conhece e vende até hoje no supermercado. Por isso, a receita que eu vou combinar com esse filme vai ser uma mistura dos dois países, o Japão e a Singapura. Então eu vou fazer um lamen com a sopa de carne de porco, que é o tradicional bakute. Então bora lá para a receita? Bom, gente, no filme, o tio do Masako fala que a carne de porco tem que cozinhar por um total de 10 horas. Mas eu sei que a situação não tá fácil, o gás tá caro, tá tudo caro. E eu vou adaptar essa receita. Eu peguei a costelinha de porco e aí o que eu fiz? Eu coloquei numa panela e já coloquei os temperos. Shoyu, gengibre, saquê licoroso, alho, talo de cebolinha e algumas outras coisas como sal e pimenta. Coloquei a água, cobri com água a panela e deixei cozinhando lá por 2 horas somente. E aí ele já vai puxando esse tempero, tanto o caldo como a carne de porco, e a carne já fica cozida com esse tempo também. E aí o que eu fiz? Esse caldo já fica super saboroso, do jeito que eu falei para vocês. Vai ter a receita também lá nas minhas redes sociais, tanto no TikTok, Instagram e no YouTube. E eu vou ensinar passo a passo. Depois que você tem esse caldo pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma cumbuquinha, um bowl fundo, colocar já o macarrão cozido. Pode ser o próprio miojo, mas sem usar aquele temperinho que vem nele. Ou pode ser o macarrão próprio para yakisoba ou para lamen que vem de alguns supermercados. Ele cozinha muito rápido. Eu coloco ele no fundo do bowl, eu venho com caldo, jogo bastante caldo por cima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meus toppings, né? Os complementos. Eu coloco um ovo cozido molê, que é aquele ovo cozido que tem a gema bem molinha e fica super gostoso. Vou colocar cebolinha fatiada na hora, fresca, que dá um toque especial para esse prato. E eu vou colocar também uma costelinha de porco para acompanhar. E para finalizar, o furikake, que é um tempero japonês que é gengelim com alguns outros sabores, que fica extremamente incrível. E tá pronto, gente. Esse prato é extremamente saboroso, muito gostoso de comer e eu duvido que você não vá gostar. O prato ficou lindo, essa receita vai estar lá conforme eu já falei nas minhas redes sociais para você fazer e eu quero que você faça assistindo, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês também me sigam nas outras redes sociais e para acompanhar aí as receitas tanto desse episódio quanto dos outros que eu já lancei. Se você puder também, clica aqui no seguir no botão do Spotify para você estar sempre alinhado com os episódios novos que vão saindo toda semana, tá bom? E me seguir nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e YouTube, para ver mais receitas e dicas que eu faço. Nos vemos na semana que vem em mais um episódio com a história de um filme combinando com uma receita maravilhosa, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!